noite, pessoal. Hoje a gente continua com o direito parental, né? Mas a gente entra numa outra matéria. A matéria agora é reconhecimento de filhos e eu vou tratar dessa matéria em duas aulas. Então, a respeito do reconhecimento de filhos, o artigo 1607 vai falar que o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, tanto conjunto quanto separadamente. A Lei 8.560 de 92, que é a Lei de Investigação de Paternidade, continua parcialmente em vigor, especialmente a parte processual. Só que a parte processual, como a gente fala, né, é problema do pessoal de processo. Então a gente vai ficar no direito material aqui. Então o artigo 1608 também vai falar que quando a maternidade consta do termo de nascimento de filho, aquela chamada declaração de nascido vivo, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Essa é a aplicação da regra mater semper certa est. A mãe sempre é certa, porque afinal de contas, a mãe que gerou a criança e se tirou a criança da mãe, né? Então, existe a possibilidade, pelo artigo 1608, da ação de investigação de maternidade, que é um pouco mais incomum, né? Como a gente sabe, muito mais comum é a ação de investigação de paternidade, naturalmente. Mas a de maternidade é possível também. A premissa de uma ação dessas é, então, o termo de nascimento falso ou informações inverídicas. Em caso de troca de bebês na maternidade, a ação de investigação de maternidade seria a ação cabível. Essas discussões de investigação, de saber quem que é o pai ou a mãe, normalmente vai ser no âmbito da investigação de paternidade, né? Porque a paternidade não é certa. Desde a época do direito romano se fala que o pai não é certo, a mãe é certa, mas o pai não é certo. Então o reconhecimento vai se dar de que formas? Primeiro, pelo reconhecimento voluntário, também chamado de perfiliação, e pelo reconhecimento judicial ou forçado. A respeito do reconhecimento voluntário, você tem esses tipos de reconhecimento do voluntário no 1609 do Código Civil, nos diversos incisos, né? O primeiro inciso diz que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável, então tem esse ponto, né, que é importante, ele é irrevogável, e vai ser feito quando? Inciso primeiro, no registro do nascimento. Que é a situação mais simples, o pai e a mãe comparecem no cartório e ambos registram o filho. Ah, eles não estão casados? Não interessa, os dois resolveram registrar o filho, não teve nenhum tipo de conflito, tá? Os dois vão juntos lá e resolvem registrar o filho no nome dos dois. Segundo caso, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório. Então, o pai vai reconhecer o filho por meio de escritura pública e faz uma escritura pública dizendo, eu reconheço o fulano de tal como meu filho. Ou um escrito particular. Esse escrito particular vai ter que ser arquivado em cartório. Mas o que é esse escrito particular? Maria Berenice Dias aponta que até mesmo uma mensagem de internet, cuja autenticidade possa ser comprovada, pode constituir um escrito particular apto ao reconhecimento de filho. Então quer dizer que se o sujeito deixa no WhatsApp, eu sei que o filho é meu, mas eu não quero reconhecer, a mãe poderia levar isso num cartório, lavrar uma ata notarial e com isso reconhecer voluntariamente a criança? Talvez sim. Então existe essa possibilidade. Depois de arquivado em cartório, você averba aquele arquivamento no registro de nascimento e coloca o nome do pai da criança. Inciso terceiro traz mais uma possibilidade de reconhecimento voluntário, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Quando se fala de incidentalmente manifestado, quer dizer que não necessariamente vai ter uma disposição testamentária dizendo, reconheço fulano de tal como meu filho. Não, pode ser que ele fale o seguinte, deixo toda a minha herança para meus filhos A, B, C, D e fulano de tal. Você está falando que fulano de tal é filho dele, então houve um reconhecimento incidental da paternidade. Então isso é possível também. A Lei 8.560 de 92, pelo artigo 3º, fala que é vedado legitimar e reconhecer o filho na ata de casamento. Existe uma limitação contida aí, né? Nessa questão da ata de casamento. Porque o Flávio Tartucci diz que essa norma é especial e continuaria em vigor. Para Maria Berenice Dias, ela já diz que essa regra, como não foi repetida no Código Civil, não se encontraria em vigor. Então você não poderia reconhecer na ata do casamento que, olha, fulano de tal é meu filho. Então não seria o momento adequado para se reconhecer um filho, não seria no casamento. Essa vedação vai na contramão das regras de reconhecimento de filho, que deveriam ser abrangentes, deveria ser mais fácil reconhecer filho. Então não faz muito sentido essa regra não ter sido repetida no Código Civil. Ainda a respeito desse dispositivo da Lei 8.560 de 92, o Teotônio Negrão diz que a legitimação e reconhecimento resultam automaticamente do casamento dos pais, se antes não tivesse ocorrido. Assim, é meio que um exagero, né? O sujeito casa com uma mulher que tem um filho que não tem pai, ele automaticamente haveria um reconhecimento e legitimação do casamento?
do reconhecimento voluntário dessa criança, eu acho que é excessivo considerar dessa forma. De qualquer forma, a gente também tem o último inciso, né, que é o inciso 4º, que fala da manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não tenha sido objeto único e principal do ato que o contém. Então quer dizer, manifestação direta e expressa perante o juiz. Quer dizer que o sujeito está numa audiência de despejo, se ele soltar na audiência de despejo que ele reconhece alguém como filho, isso vai ser admitido? Exatamente. É meio assustador e nada a ver, mas é isso essencialmente o que o artigo 1609, parágrafo 4º, inciso 4, está garantindo para a gente. Continuando com a Lei 8.560 de 92, o artigo 5º diz que no registro de nascimento não vai se fazer aqui nenhuma referência à natureza da filiação, à ordem em relação a outros irmãos de mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes. É uma maneira de se preservar a intimidade da pessoa. Então você não precisa saber, ninguém vai conseguir saber objetivamente, por força dessa lei de 1992, se os pais dessa pessoa eram casados, qual a natureza desse casamento, qual a natureza dessa relação, como é que funcionava, nada disso tem que estar escrito na certidão de nascimento. Na certidão de nascimento só vai estar falando, ó, o pai é esse, a mãe é esse, acabou. Ah, mas, professor, eu já vi certidão de nascimento que fala dos pais estarem casados. Pois é, tem que ver se por acaso essa certidão de nascimento é anterior a 92. Se for anterior a 92, pode ser por conta disso. Se for posterior a 92, então o oficial de registro civil cometeu um engano grave aí, porque não poderia colocar esse tipo de informação sob pena de se discriminar a criança, porque às vezes você consegue descobrir que a criança foi tida fora do casamento, era por conta de um relacionamento extraconjugal, todas essas questões, filha de 2 irmãos, assim, todo tipo de absurdo pode constar. E não é isso que se coloca aí por força da Lei 8.560. O parágrafo único do 1609 vai dizer que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao falecimento se ele deixar descendentes. Tem uma questão interessante aí. Então, primeiro que o Código Civil está reconhecendo mais um direito para o nascituro, porque a filiação dele já vai ser reconhecida antes do seu nascimento. A Maria Berenice Dias, ela lembra que só pode haver o reconhecimento de filho falecido se ele deixar descendentes. Agora, por que isso? O exemplo é muito fácil, como um exemplo é muito fácil de entender. Digamos que um sujeito milionário falece sem deixar descendentes. Pela regra de sucessão legítima, que a gente vai estudar no próximo semestre, se uma pessoa falece sem deixar descendentes, parte da herança dele vai para os ascendentes, ou seja, pai, mãe, avô, avó. Digamos que falece um sujeito sem filhos. Daí eu vou lá e reconheço ele como filho, só para conseguir herdar esse dinheiro todo desse meu suposto filho milionário. Pode até ser verdade, pode até ser que eu seja pai dele, mas para evitar esse reconhecimento viciado, quase com um dolo, né? Quase como uma maneira de se beneficiar às custas de um morto. Eu nunca quis reconhecer a pessoa, mas depois de morta eu vi que tinha uma herança para receber, daí eu reconheço. Então, para evitar isso, que o parágrafo do 1609 veta a possibilidade de alguém reconhecer algum filho falecido, a menos que ele deixe descendentes. Por que se deixar descendentes? Porque daí a fortuna dessa pessoa iria toda para os descendentes e não passaria para o ascendente que o reconheceu. Ok? Então, o reconhecimento de filho é um ato jurídico estrito sensu, unilateral e formal. E pelo artigo 1614, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Então, a partir dos 18 anos, só com o consentimento que alguém pode ser reconhecido como filho de outro. E o menor pode impugnar esse reconhecimento nos 4 anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. Então, a partir do momento que a pessoa vira maior do ponto de vista do direito civil, pode se dar tanto com os 18 anos no automático ou por meio da emancipação, que a gente já estudou lá em Direito Civil 1, e nesse caso ele vai ter 4 anos para impugnar esse reconhecimento de paternidade. A Maria Berenice Dias diz que a dispensa de consentimento do menor é injustificável, porque na adoção, como a gente vai ver em aulas posteriores, exige-se o consentimento do adolescente. Então, se a partir dos 12 anos eu preciso consentir para ser adotado, por que não é a partir dos 12 anos que eu não posso consentir para ser reconhecido como filho de alguém? Fica o debate, né? Para ter um paralelismo aí no nosso ordenamento, ideal é que ou fosse 12 anos também para reconhecimento, ou fosse 18 anos para adoção. E essa necessidade de consentimento, assim numa discussão mais teórica, torna o reconhecimento um ato bilateral? Sim ou não? Para o Silvio Rodrigues, não é um ato bilateral, porque o sentimento não tira o caráter unilateral do ato. É só uma questão de
proteção pelos efeitos morais e materiais decorrentes do reconhecimento de paternidade. Para o Paulo Lobo, o reconhecimento é um ato complexo e só vai se consumar quando é seguido de outro ato, ou do consentimento. Então tem um ato unilateral de quem reconhece e tem outro ato unilateral de quem consente. Não se trataria de um ato, então, bilateral. Reconhecimento de filho nesse contexto seria um ato lateral receptício, porque depende de uma recepção pela outra parte. Tá, e com relação à impugnação, professor, eu não entendi muito bem isso. A gente vai chegar lá. Esse prazo de impugnação de 4 anos após a maioridade ou emancipação é decadencial. Então, o que é o prazo decadencial? Quer dizer que não pode ser interrompido, não pode ser suspenso. A partir do momento que ele começa a correr, vai ser 4 anos. Então, quer dizer que a partir do momento que a pessoa faz 18 anos, com 22 acaba o prazo dele para impugnar esse reconhecimento? Exatamente, pequeno gafanhoto. Com 22 anos ele não pode mais impugnar esse reconhecimento. O Flávio Tartucci e Maria Berenice Dias criticam isso com base no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 27 da Lei 8.069 de 90 diz que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível e pode ser exercitado contra os pais ou herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Por que esse é o fundamento para as críticas do Flávio Tartucci e da Maria Berenice? Porque se é imprescritível o reconhecimento do estado de filiação, da mesma forma deveria ser imprescritível a possibilidade de impugnação. Por outro lado, existe um problema de segurança jurídica aí, né? Se a pessoa foi reconhecida como filho, você constituiu os laços de filiação e tudo mais, o ideal era que você desse os 4 anos e pronto. Depois de 4 anos, enfim, é seu pai mesmo e acabou. De qualquer forma, vale apontar que o projeto de lei número 699 de 2011 exclui a menção a esse prazo de 4 anos. Bem, com a parentalidade socioafetiva, o resultado da impugnação acaba sendo improcedente, né? Porque você vai ter uma posse de estado de filho e vínculo de afeto formado. A pessoa reconhece uma criança com 5 anos e depois lá com 21 anos ele quer impugnar aquele reconhecimento. Será que faz sentido dentro de um aspecto de parentalidade socioafetiva? Se o pai cuidou dessa pessoa como se filho fosse, não interessa mais a verdade biológica. Agora, uma polêmica que se pode colocar e que não tem resposta, tá, gente? Já tô dando spoiler, não tem resposta para isso. Possibilidade de impugnação do reconhecimento pelo filho dentro dos 4 anos, após a maioridade, poderia ser estendida para o filho havido dentro do casamento? Ou seja, se o filho é havido dentro do casamento, existe uma presunção relativa de que ele é filho daquele pai. Será que a pessoa, a partir entre os 18 e os 22 anos, ela poderia impugnar a paternidade desse pai? Fica a pergunta. Eu entendo que se houver parentalidade socioafetiva não tem o que fazer, mas se por acaso esse pai sumiu no mundo e desapareceu, talvez esse filho pudesse utilizar por analogia desse dispositivo para tirar e excluir qualquer menção a esse pai sumido do seu registro. Até mesmo se ele for biológico. Vejam só que polêmica. Maria Berenice Dias, então, ela entende nesse sentido que se tem que oferecer um tratamento igual para os filhos e garantir um direito constitucional de liberdade. Não precisaria nem mesmo para comprovar erro, falsidade ou inexistência de verdade biológica. É uma denúncia vazia. Eu não quero que essa pessoa seja meu pai. Por quê? Porque essa pessoa sumiu no mundo quando tinha 1 ano e desapareceu porque quis constituir outra família, não quer saber de mim. Enfim, teria fundamento com base justamente na socioafetividade e numa aplicação do princípio da afetividade num sentido até diferente, né? Eu estou usando a afetividade para desconstituir uma relação de filiação, mas seria possível. Além disso, a gente tem mais alguns dispositivos sobre reconhecimento voluntário que vale a pena a gente mencionar, né? O artigo 610 diz que o reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. É engraçado falar nem mesmo quando feito testamento. O ponto é que mesmo o testamento sendo revogado, você não vai poder revogar o seu reconhecimento voluntário. Pô, quer dizer que se eu faço um testamento hoje, reconhecendo alguém como filho, eu revogo aquele testamento porque tem várias outras coisas do testamento que eu não concordo mais, e faço outros dispositivos em outro testamento, falando outras coisas, e não menciono mais o filho, aquele reconhecimento do testamento revogado prevalece? Prevalece e permanece, justamente porque se trata de estado de pessoa. Além disso, o artigo 1613 esclarece que são ineficazes a condição e o termo apostos no ato de reconhecimento de filho. É aquela questão, você não pode sujeitar a produção de efeitos do reconhecimento de filho a um elemento acidental. Você não pode colocar, se o Brasil virar hexa, eu reconheci como filho. Não faz sentido. Eu reconheço a pessoa como filho a partir de 2043. Também não faz sentido. Reconheceu como filho a partir daquele momento. Então o reconhecimento de filho, por força do artigo 1613, é um ato puro e simples. Você não tem como sujeitar a produção de efeitos para esse reconhecimento a uma condição, termo ou mesmo um encargo.
Então, reconhecimento vai produzir também efeitos erga omnes e ex tunc, vai valer contra todo mundo e vai retroagir a data do nascimento da pessoa. É um ato personalíssimo, vai competir só o pai e a mãe, mas poderia eventualmente ser realizado por um procurador, desde que tivesse poderes especiais para tanto. Então eu posso deixar uma procuração para alguém falando o seguinte: eu outorgo procuração, eu outorgo poderes para fulano de tal, para expressamente reconhecer o ciclano como meu filho. Pode? Pode. Não haveria problema para isso. O artigo 1611 já diz que o filho havido fora do casamento reconhecido por um dos cônjuges não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. É uma redação totalmente polêmica, né? Porque privilegia um casamento em detrimento do filho havido fora do casamento. Sem contar que é uma, sei lá, acaba sendo uma interferência tão grande do Estado na vida do indivíduo, né? Ah não, o filho fora do casamento reconhecido por um dos cônjuges não pode residir no lar sem o consentimento do outro. Quer dizer que é preferível eu largar meu filho na rua, ou no orfanato, ou ou qualquer outra pessoa, do que comigo, porque meu cônjuge não quer que eu esteja com meu filho. Além disso demonstrar que existem problemas no casamento, né, porque, convenhamos, é meio errado o Código Civil se imiscuir desse jeito na vida da pessoa e privilegiar o casamento em detrimento do filho. Eu imagino que o filho estaria numa posição muito mais vulnerável numa situação dessa. Além disso, tem mais outros artigos que tratam, ao contrário desse último artigo que a gente falou, de um atendimento ao princípio do maior interesse da criança e do adolescente. O artigo 1612 diz que o filho reconhecido enquanto menor vai ficar sob a guarda do genitor que o reconheceu. E se ambos o reconhecerem e não houver acordo, sobre quem melhor atender os interesses do menor. Não tem muita dúvida com relação a esse artigo. O artigo 1617, por sua vez, vai falar que a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda que mesmo sem as condições do putativo. Quer dizer que se tem um casamento totalmente nulo, em que ambos os cônjuges estão de má fé, a filiação não vai ter problema? Não vai ter problema. Precisarmos desse artigo, professor, não está falando que todos os filhos são iguais, existe igualdade de todo mundo, artigo 5º da Constituição? Exatamente. A putatividade ou não no casamento não afeta os filhos. A nulidade do casamento não afeta os filhos. Essa norma se refere inclusive à filiação e não ao reconhecimento de filhos. Então ela está inclusive fora do lugar, porque não tem nada a ver com reconhecimento de filho. Bem, com isso a gente encerrou essa aula sobre reconhecimento de filho e a partir da próxima aula a gente continua nessa temática, mas agora falando da parte mais contenciosa da coisa. A gente começa com a averiguação oficiosa de paternidade e daí o reconhecimento forçado e algumas polêmicas envolvendo a questão. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.